Oi, vim conversar com vocês agora um pouquinho a respeito desse post que eu coloquei, né? Um post que fala sobre um pouquinho da relação da escola com a família, quando essa relação ela não acontece de forma harmoniosa e os problemas que gera, né? Tanto para o aluno que não consegue se apropriar do conhecimento de forma efetiva, quanto para os professores que precisam que os alunos entendam como a escola funciona para que eles possam também trabalhar, né? Desenvolver o seu conhecimento para que os alunos de fato aprendam. Então, assim, é muito importante que as famílias, elas validem o que a escola orienta, né? Então, às vezes, você coloca seu filho em um ambiente escolar e já não concorda com o que a escola desenvolve, com a política que a escola desenvolve. E isso traz um prejuízo muito grande, tanto para o aluno, que não consegue obedecer às regras, às determinações, e a escola é feita de regras, né? Então, a gente reforça muito que todos os espaços sociais das quais a gente participa, ele exige uma postura nossa. E a escola, ela não é diferente. Então, quando o pai não valida uma determinação da escola, por simples que ela seja, eu vou falar, tipo, o cumprimento de horário, o fardamento, a execução das atividades, isso tudo vai trazer implicações, né? Implicações para o fazer do professor, para o aprendizado do aluno e para o que a escola se propõe a fazer. Então, é uma caminhada que precisa andar conectada, né? Da família, com a escola e com os estudantes. Hoje a gente vê a questão do celular. Virou lei, né? Mas antes de que isso virasse lei, todo mundo consegue entender que o celular é um grande distrator para as crianças. Então, o processo de aprendizagem, ele não acontece quando a gente tem um distrator dessa natureza. Então, é difícil para o pai entender que o celular na escola atrapalha a aprendizagem do seu filho. E, por outro lado, ele quer que seu filho aprenda. E, no entanto, ele não respeita a orientação que a escola faz de o aluno não levar, especialmente não levar, porque se ele leva, ele quer usar, né? Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. As famílias precisam dar credibilidade à escola, ao que a escola faz. Claro que a gente precisa também, todo mundo está sujeito a falhas, né? Então, essa comunicação entre a escola e a família, o que a escola delimita, precisa ser fruto de um acordo, de uma conversa com a comunidade, para que todo mundo, quando a comunidade decidir por aquilo, todos possam caminhar da mesma forma. É isso que a gente pede. Então, o adoecimento, a dificuldade hoje, ela se encontra exatamente nesse ponto. Porque o que a escola delimita não é algo do nada. É algo que é compartilhado, analisado, estudado, e pensando no benefício dos filhos, né, com relação à aprendizagem. E a gente vê a quantidade de problemas que os nossos alunos têm com relação à aprendizagem. E é nesse ponto que as famílias precisam caminhar junto com a escola. E caminham junto com a escola, validando o que a escola define, né? Então, a gente precisa muito desse combinado, desse caminhar juntos, né? E é isso, eu estou colocando um olhar. Depois eu volto aqui para colocar também o outro lado, né? O que para as famílias implica que a escola determina.